Gente, boa noite. Uma noite encarnados e uma noite desencarnados. Hoje, 5 de dezembro de 2024. Estamos encerrando, quase encerrando o ano, gente. Muitas mudanças na casa de Francisco, muitas alterações, pensando no benefício para aqueles que não conseguem frequentar a casa, que têm suas dificuldades, que poderão assistir essas reuniões, elas estão sendo gravadas e a gente espera atender um número maior de pessoas que gostam e precisam dos estudos, que acontecem, graças a Deus, na casa de Francisco. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a permissão para que os mentores e esses protetores dessa casa possam trazer para todos nós, encarnados e desencarnados, as vibrações maravilhosas do amor de Jesus. Permitindo que essa reunião transforme um vídeo de paz, um vídeo de felicidade, que o Marcelo seja bem incluído, trazendo para nós a ensinamento de Jesus, e que a cada um que aqui se encontra possa se beneficiar com os estudos dessa noite, introjetar no coração todos os ensinamentos que hoje recebi. Obrigado, Divino Mestre Jesus, pela tua presença, pelo teu carinho, pela tua espírito e pela casa de Francisco que nos acolhe com muito amor. Em nome de Deus, nosso Pai, nós estamos abrindo os estudos dessa noite, agora, na sua santa e augusta paz, que assim seja. Bom, então, boa noite a todos. Estamos na Casa de Francisco, né? Hoje é dia 5 de dezembro de 2024 e vamos dar continuidade aos nossos estudos das leis morais. Nós vamos aqui trocar então as transparências. Já vamos começar então a leitura dos nossos textos, né? Então, leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo o estudo da lei de progresso. Tem uma questão que é fundamental e que a gente está sempre trazendo nos estudos da lei do progresso, que é a questão 779 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão importantíssima para a gente entender como que funciona o processo do progresso. Então, vou pedir o Weber para fazer a leitura, questão 779, por gentileza. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Pode ler a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Perfeito. Então, Kardec pergunta se o nosso progresso está condicionado ao ensinamento, às aulas, ao que é didático, aos livros. E a espiritualidade, ela amplia esse conceito. Claro que o ensinamento, o estudo é importante, mas mais importante para efeitos de progresso é o contato social. Por quê? Porque o contato social, ele é um gênero. O contato social, ele é amplo. Então, nós temos o contato social e dentro do contato social, você vai ter o ensinamento. Você vai ter as trocas de experiência. Você vai ter o perdão, que é um instrumento muito interessante para o progresso, e etc. Então, dentro do contato social, que é o que os espíritos nos dizem aqui, ó. O homem se desenvolve naturalmente, por si só, nem todos desenvolvem ao mesmo tempo,
Então, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, nós temos em nós todos os instrumentos que necessitamos para o nosso progresso. Tanto nas estruturas horizontais da evolução, quanto a estrutura vertical da evolução, que é a nossa centelha crística. As estruturas horizontais da evolução, elas nos instigam automaticamente. Pessoas, família, trabalho, casa espírita, fatos sociais, isso tudo nos emociona, aciona os nossos receptores neurosensoriais, gera corrente elétrica, gera memorização, gera dinâmica de vida. Então, todos nós possuímos esses receptores, essas antenas, que vão gerando estímulos em nós. Então, na medida que nós vamos vivenciando as experiências, nós vamos acumulando informações, acumulando memória, acumulando estímulos. Então, esse é um mecanismo natural. E tem um outro mecanismo natural, que é a estrutura vertical da evolução, que está relacionada à nossa centelha crística. Mas essa não recebe estímulos naturais, como as estruturas horizontais. A nossa estrutura vertical de evolução, ela precisa ser estimulada por nós. E é nessa hora que nós nos valemos dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, dos exemplos que ele deu, dos ensinamentos da doutrina espírita, e a gente vai trabalhando essa centelha crística e vai estimulando essa evolução vertical. Então, se uma é bem automatizada, a outra precisa ser trabalhada por nós. Tá certo? E aqueles que estão mais adiantados vão auxiliar o progresso do outro, mas para isso é preciso que tenha contato social. Ninguém pode se isolar. O maior problema que nós temos é o isolamento. É achar que não precisamos dos outros. Achar que não precisamos fazer trocas de experiências. Achar que nós já nos bastamos. Que a nossa educação familiar já basta. Que a nossa educação acadêmica já basta. Que a nossa educação religiosa no centro espírita já basta. Não. Nós precisamos fazer trocas de experiências, trocar informações. Tá? Não se esconde a vela debaixo da cama, como está no Evangelho, né? Quando você tem um conhecimento, quando você tem uma experiência, você troca com as pessoas. Isso agrada a Deus. Então, não devemos nos isolar. Tá certo? Se a gente se isola, a gente perde essa ajuda das trocas. E às vezes a gente não tem nem muito tempo de estudar, né? De se debruçar sobre os livros, se debruçar sobre as lives, sobre as palestras, mas nas trocas a gente vai recebendo aquilo que é importante para nós. Tá? Então essa questão 779, ela é uma questão icônica, ela é uma questão diferenciada e que nos chama para o convívio social, para o convívio nas trocas de experiências, para o estudo e para que a gente possa não perder tempo na marcha do progresso. Certo? Nos processos obsessivos, a primeira estratégia do obsessor é isolar a suposta vítima. Por quê? Porque se ela está isolada, ela não tem as trocas. Ela não se permite ser ajudada por alguém. E nós precisamos nos permitir ser ajudados. Quantas pessoas gostariam de nos ajudar
mas se sentem com medo de chegar perto de nós, dar um conselho, dar uma orientação. Às vezes a gente rechaça aquela orientação, às vezes o nosso orgulho afasta, a gente às vezes responde mal, a gente não dá valor. Então é muito importante entender que o contato social exige de nós uma predisposição a aceitar ajuda. Principalmente quando a gente erra, né? Quando a gente erra é muito bom que chegue alguém e nos ajude, né? Que nos dê orientação. Mas para isso a gente tem que estar disposto. Se eu me fecho no meu orgulho, no meu conhecimento, eu perco esse alinhamento com a lei do progresso. Entende? Então essa questão, ela está dizendo para nós, aceita a crítica, aceita a ajuda, pondera, analisa. E se você está disposto, as pessoas vão se sentir encorajadas para chegar e te dar uma dica, te dar uma orientação, te dar uma ajuda. Quando você tem a vibração dessa questão 779, quando você se abre para o contato social, as pessoas ficam à vontade para te trazer uma troca de experiência. Agora, se eu me fecho, a pessoa vai pensar assim, nossa, será que vai aceitar essa dica? Será que ele não vai ficar chateado? Não vai ficar com orgulho ferido se eu ensinar, se eu mostrar? Então, dependendo da vibração que eu tenho, eu me torno receptivo, né? Eu vou atrair a ajuda, ou vou me tornar reativo, vou repelir a ajuda. E as pessoas não vão ter nem coragem de me ajudar, certo? Então, toda aula nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão, porque ela é fundamental, tá, gente? Quando a gente analisa a lei do progresso. E tem uma outra questão também, que a gente precisa compreender. Vou pedir para o Weber ler novamente para nós aí, a 114 de O Livro dos Espíritos. Por gentileza, Weber. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A 117, por favor. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-lo e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil Pode. não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Perfeito. Então veja bem, são os próprios espíritos que se melhoram. O que significa isso? O nosso processo de transformação, de melhoria, ele é um processo individual. Então a virtude que você já despertou, ela é sua. Não queira imaginar que o outro tem despertado essa mesma virtude. Vamos imaginar que você já despertou uma enorme capacidade de perdoar. Você despertou essa capacidade. Você já está trabalhando o perdão há muito tempo. Você já está investindo nesse tipo de conhecimento. Mas às vezes uma pessoa próxima de você, ela não se deu conta de que sequer exista benefícios em perdoar. Talvez para ela perdoar seja um sinônimo de fraqueza, seja um indicativo de covardia. Talvez aquela pessoa ela tenha um espírito extremamente combativo, guerreiro, e perdoar para ela está fora de cogitação. Mesmo que ela seja próxima, dentro da sua casa, você vai conseguir transmitir para ela a sua virtude do perdão? Com um abraço, com uma conversa, com uma prece?
Não. São os próprios espíritos que se melhoram. Se essa pessoa não investir em conhecimento, se essa pessoa não se debruçar sobre a ciência do perdão, se ela não preparar a sua essência, o seu sentimento para abraçar esse conceito, ela pode ter 3, 4 pessoas dentro de casa que perdoam de graça e ela vai continuar recalcitrante, porque não se transfere virtudes. Não tenha essa ilusão. Não queira impor ao outro a virtude que você já tem. O outro vai ter que desenvolver por ele próprio. Tá claro isso, gente? Da mesma forma, os nossos defeitos, os nossos escândalos, né? Que na linguagem do Evangelho, nossos defeitos são escândalos, são dificuldades, são cristalizações. O seu defeito, só quem pode trabalhar a transformação desse defeito numa virtude é você. Ele não será arrancado de você. Eu vou tomar um passe e vou me transformar moralmente. Não. O passe, ele restaura o seu campo energético. Ele te cria uma ambiência para você respirar melhor, para você raciocinar melhor, para você enxergar melhor, para que você possa caminhar com você na transformação desse escândalo, na transformação desse defeito. Ninguém pode arrancar, tirar o seu defeito. Ele tem que ser trabalhado por você, exclusivamente. E você também não transfere o seu defeito para outro. Às vezes você tem ódio de uma pessoa, e aí você chega para outra pessoa e fala, olha, cuidado com aquela pessoa, porque ela é perigosa. Ela é mau caráter, ela é mau elemento. E aquela outra pessoa vai dizer, não, eu gosto muito dela. Não acho que ela seja isso. Ou seja, você consegue transferir o seu defeito, o seu ódio para outro? Não. Não queira perder tempo com isso. Entende? E respeite as pessoas que não pensam como você. Percebe? O seu problema, o seu defeito, o seu escândalo, ele tem que ser trabalhado exclusivamente por você. É isso que está dizendo aqui a 114. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Tá? E depende dos espíritos, depende de cada um de nós, progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição. É preciso que haja um desejo ardente de evoluir. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Isso precisa ser uma meta na minha vida. Isso precisa ser um objetivo. Eu preciso entender que eu estou encarnado para despertar esse desejo ardente de avançar na evolução. E preciso me submeter à vontade de Deus. Deus poderia ter nos feito já submetidos à vontade dele, não é verdade? Eu vou criar minhas criaturas, todas elas submetidas à minha vontade. Poderia ter feito isso, não poderia? Ele fez isso? Não. Eu vou criar minhas criaturas e vou dar a elas a liberdade até de se insurgirem contra mim. Entende? O nível de liberdade que Deus nos deu? Então nós vamos trabalhar essa submissão à vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo Paulo nos ensina em Romanos 12:2, ela é sempre boa, agradável e perfeita.
E o alinhamento com a vontade de Deus produz empoderamento espiritual. Quando nós estudamos o perdão, por exemplo, Kardec traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você perdoa de coração, se você perdoa com sinceridade, se você perdoa de verdade, mesmo que a outra pessoa não te perdoe, mas você perdoou, e lá na frente ela vai armar um projeto, vai desenvolver um projeto de vingança contra você, contra a sua saúde, contra o seu patrimônio, contra a sua família. Sabe o que vai acontecer? Ela vai gastar tempo e energia planejando tudinho. Na hora que ela for executar, os seus mentores espirituais vão interceder, vão entrar na frente e vão dizer: aqui não está autorizado a execução desse projeto. Porque aquele que perdoa se alinha com a lei de Deus. Não é perdoar 70 vezes, 7 vezes? Não está fazendo a vontade de Deus? E a lei do perdão não é para todo mundo? Você perdoou. Perdoou com sinceridade. Você não deseja o mal daquela pessoa. Você perdoou com esquecimento. Ela não fez esse esforço. E ela, pelo contrário, quer se vingar de você. Quando ela vier, os seus mentores não vão autorizar que ela execute o plano de vingança dela. Percebe o que é empoderamento? O que é o alinhamento com a vontade de Deus? Produz empoderamento. Seus mentores estão autorizados pela lei de Deus a não permitir que você sofra o processo de vingança. Entende? Então é assim que funciona. Não existe ataques, assédios espirituais, vinganças, que as pessoas fazem o que querem na hora que querem. Existe uma lei divina regendo isso. Se aquilo não tiver que acontecer com você, Deus não vai permitir. Os seus mentores espirituais interferem e não autorizam que aquilo aconteça. Entende? Mas para isso nós temos que buscar esse alinhamento, essa submissão à vontade de Deus. Entender a vantagem de submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Produz empoderamento, produz paz, harmonia. Tá claro, gente? Nós vamos estar sempre trabalhando, porque essas questões são fundamentais para a gente entender o que é a lei de progresso. E tem uma outra questão aqui, 801. Weber, por gentileza. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinai às crianças o que ensinais aos adultos, e não dai aos recém-nascidos um alimento que eles não possam digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Perfeito. Então veja que o ensinamento, ele faz parte do progresso. Essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de experiências faz parte da lei do progresso. Mas é importante que cada ensinamento chegue no tempo certo. Porque determinados ensinamentos, eles vão excitar a imaginação da pessoa de tal modo que podem produzir perturbação. Podem perturbar em vez de ajudar. O ensinamento, depois que você lança o seu pensamento na forma de um ensinamento, ele não é mais seu. Vamos supor que eu produza um texto num livro.
escreva um texto, produzindo conhecimento, ensinando. A hora que eu produzo esse texto e publico, ele já não pertence mais a mim. Ele já pertence à sociedade. E cada um vai interpretar aquele texto dentro da sua capacidade de interpretação. Percebe? Então eu trago uma ideia, trago um ensinamento, mas cada indivíduo vai interpretar aquele ensinamento dentro de uma capacidade específica, dentro de uma imaginação específica, dentro de uma ilusão específica, dentro de um discernimento específico. Por isso que há tantas interpretações diferentes em cima de uma mesma página, em cima de um mesmo texto. Depois que você lança, cada um vai interpretar de uma forma. Então, determinados conhecimentos, determinados ensinamentos, eles não podem vir antes da hora. É preciso que haja um amadurecimento. E de onde que vem esse amadurecimento? Vem do nosso contato com a matéria e seus sistemas. Kardec traz isso no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde que nós vamos desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, o nosso cálculo? No contato com a matéria e seus sistemas, no contato com as profissões, no contato com os ofícios, no contato com as coisas da matéria e seus sistemas. É ali que a gente emprega a inteligência para obter sobrevivência, conforto, bem-estar. Você vai treinar primeiro a inteligência, o intelecto. Depois que a sua inteligência e o seu intelecto estiver bem treinado, bem desenvolvido, bem adestrado, aí você vai estar preparado para receber ensinamentos morais. Entende? Por quê? Porque os ensinamentos morais, eles são mais difíceis de serem entendidos. Os cálculos, essa parte da matéria e seus sistemas, você desenvolve a inteligência, aprimora a sua inteligência, ilumina a sua inteligência, para depois você entender os ensinamentos morais, porque os ensinamentos morais são mais complexos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você ouviu, em algum momento da sua vida, o ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Jesus deixou esse ensinamento, não deixou? Aliás, foi uma novidade na época dele, não foi? Amar os vossos inimigos. A gente nunca deu assim muita importância para isso. Eu vou amar inimigo? Se amar os amigos já é difícil, né? Imagine amar os inimigos. Será que Jesus não se equivocou? Né? Será que não... A gente não dá muita importância para isso, não vê muito valor nisso, né? Aí a gente vai vivendo as experiências, vai reencarnando, vai... E de repente, dentro da nossa casa, um filho ou uma filha, a gente não consegue se harmonizar com aquela criatura. A gente fala, o menino reage. A gente ensina, o menino faz tudo ao contrário. A gente diz que ama, o filho é indiferente. Você começa a pensar, meu Deus, até para dar um bom dia para esse filho, para essa filha, eu tenho que definir o tom da voz, tenho que olhar se acordou de bom humor, tenho que saber a hora,
Senão vou receber uma patada, vou receber uma malcriação. Já o outro filho é uma harmonia. Beija, abraça o pai, a mãe, brinca, só sorriso, só alegria, só satisfação. Mas tem um ali que até o olhar assim para a gente é aquele olhar complicado, difícil. E a relação difícil, aquilo é um desafio se relacionar com aquele espírito que está ali encarnado. E aí então a gente muitas vezes busca ajuda na casa espírita, né? A gente vem para a casa espírita e busca soluções, busca informações. Por que tanta diferença? Os dois são filhos. Por que um é tão amoroso e o outro é tão reativo? E aí então começa a vir as explicações, né? Nós tivemos reencarnações que estivemos juntos, nós nos ofendemos, nós nos prejudicamos, nós nos perseguimos um ao outro, tivemos várias oportunidades de perdoar um ao outro, mas não decidimos perdoar. Decidimos o duelo, decidimos o confronto, decidimos a perseguição. E isso foi se arrastando, encarnação após encarnação, até que chega a medida extrema, onde a lei divina é mais amorosa, que é a relação paterno-filial. É uma lei específica que rege a relação entre pais e filhos. É uma lei amorosa, específica. Faz sentido você amar uma criatura que te dá tanto trabalho? Tem que trocar fralda toda hora, mamadeira, que chora de madrugada. E a mãe é apaixonada pelo bebê, não é? E o pai também? Pela lógica, faz sentido? Não faz. Não tem uma lei moral específica que regula isso? Tem. Kardec traz isso na oração por uma criança que acaba de nascer, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces espíritas. Então, aquele inimigo de várias reencarnações, que nós não conseguimos, nós não paramos para nos ajustar, agora eu recebo ele dentro da minha casa. E ele é um desafio. Já estou contraindo até uma úlcera, pressão alta. Já estou tendo tique nervoso na relação com aquele filho. E ele está crescendo. E está se tornando um adolescente. E está ganhando musculatura. Está ganhando força. Eu já estou com medo de ser agredido fisicamente por aquele filho. E aí venho na casa espírita, e naquele dia que eu vou na casa espírita, tem aquela palestra: amai os vossos inimigos. E o palestrante explicou que muitos de nós estamos com inimigos ferrenhos de várias eras hoje dentro do nosso lar. Como filho, como filha, pai, mãe, para os processos de reajuste. E se a gente não despertar, não acordar e começar a trabalhar logicamente, com bom senso, esse reajuste, talvez a gente tenha que retornar uma segunda reencarnação, uma terceira reencarnação, uma quarta reencarnação juntos. E aquilo incomoda, não incomoda? Aquilo faz as lágrimas descerem, não faz? Aquilo rouba as suas noites de sono, não rouba? Aquilo te traz preocupação. E aí começa a fazer sentido o ensinamento: perdoa os vossos inimigos.
Porque o ódio de um inimigo, a vingança de um inimigo, a perseguição de um inimigo une aquelas duas pessoas num circuito de ódio. E esse circuito de ódio segura a evolução daquelas duas pessoas. E daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Aí começa a fazer sentido: perdoai os vossos inimigos. Se desvincula do problema. E aí você vai estudar o que é o perdão, você vai estudar o que é a misericórdia, o que é a compaixão, os efeitos do perdão sincero, os efeitos dessa desvinculação. Vocês se lembram que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi as bodas de Caná, na Galileia, não foi? Foram 3 anos fazendo milagres, ensinando, trazendo parábolas, exemplificando, mostrando. Houve uma sequência de ensinamentos, não houve? Houve uma sequência de ensinamentos. Uma preparação, uma demonstração de condutas, de comportamentos, de expressões, de palavras, de gestos. Uma escadinha em que você vai subindo os degraus. Você sobe um degrau, se prepara, descansa, se fortalece, sobe o outro degrau, analisa, sobe o outro. Então Jesus trouxe uma sequência de ensinamentos, de atos preparatórios, para um último ensinamento. Porque esse último ensinamento compreende a prática de todos os ensinamentos anteriores. O último ensinamento de Jesus foi dado na cruz. Ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Está consumado, e ele se foi. O último ensinamento de Jesus foi o perdão. Por que esse foi o último ensinamento? Porque para chegar ao perdão, você tem que trabalhar uma série de posturas anteriores. Renúncia, serviço, dedicação, sacrifício. Porque o perdão, ele está ligado ao 7. Pedro fez uma pergunta fantástica. A gente se encanta com as perguntas de Kardec, não é? A gente às vezes fala assim: meu Deus, que pergunta inteligente, né? Como é que Kardec... As perguntas são muito inteligentes e as respostas mais ainda. Então a arte de perguntar já clareia muito o tema. E Pedro fez uma pergunta fantástica para Jesus. Pedro, apóstolo. Ele pergunta: mestre, eu devo perdoar meu adversário, meu inimigo, até 7 vezes? Olha que Pedro já tinha estudo sobre o 7. Porque Deus criou o mundo em 7 dias. Isso está na Bíblia judaica, não está? O livro de Gênesis abre contando a história, a parábola da criação. E no 7º dia Deus descansou. O que é o descanso? É quando eu tenho domínio das 6 etapas anteriores. Uma etapa setenária tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, 4, 5 e 6, não tem? Para depois vir o 7. Então o descanso é quando eu tenho domínio. Lá no ciclo 1, como era difícil a experiência, parecia um grande desafio.
mas a gente vai vencendo e entra no ciclo 2, e entra no 3, chega no 6, até chegar no 7. Então o 7 está ligado a descanso, está ligado à harmonia, a domínio daquela experiência. Então Jesus responde: não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então perdão significa descanso, harmonia na relação. E para que a gente entenda, o perdão é o ponto mais alto, é a virtude mais importante, é a virtude mais nobre que a gente desenvolve aqui nesse planeta Terra. Por isso ele foi colocado como o último ensinamento. E a crucificação de Jesus, espiritualmente, representa o ciclo 7. É quando Jesus descansa. Missão cumprida, descanso. Quando nós já fizemos estudos aqui sobre o ambiente da cruz, né? O ambiente da crucificação. É o ciclo 7 da missão de Jesus aqui conosco. E o perdão está a nos dizer: o perdão é uma ciência que você vai construindo com aquele indivíduo difícil. Você vai ter que renunciar, você vai ter que tolerar, você vai ter que abrir mão de prioridades que você achava que tinha. Você vai ter que engolir muito sapo, né? Para chegar ao perdão, que é o esquecimento, não desejar o mal, desejar o bem, e aí você descansa. Você não precisa mais se relacionar com aquela pessoa. Você agora está em descanso. Você está em harmonia. Não precisam mais voltar juntos. E aí você começa a entender a importância desse ensinamento. Perdoai os vossos inimigos, porque isso vai te trazer descanso. Isso vai te trazer paz. Isso vai te desvincular daquele problema, daquela dor de cabeça, daquela preocupação. Isso vai te libertar para voos evolutivos mais acentuados. Mas antes, na fase materialista, na fase da posse, na fase da autoridade, do poder, da influência, a palavra perdão é motivo de chacota. É sinônimo de fraqueza, não é? De incapacidade, de impotência. Na fase materialista, na fase guerreira, na fase das glórias, do empoderamento material, a palavra perdão é motivo de chacota, sinônimo de fraqueza. Mas lá na frente, depois de sofrer a perseguição, depois de ter dentro da sua casa aquele inimigo, aí você vai dar valor. Você vai querer entender, você vai pesquisar, você vai atrás desse tema para se livrar daquela gastrite, daquela pressão alta, daquele problema de pele, daquela queda de cabelo, daquela dor, daquela artrite, daquela pedra nos rins. Agora, esse ensinamento fez sentido. Então é isso que eles estão dizendo aqui. Cada coisa tem o seu tempo. E muitos dos ensinamentos de Jesus precisaram ser dados em forma de parábola. Porque se ele traz ensinamentos objetivos, claros, científicos, os homens tinham adulterado. Aí como estava ali a parábola, né, o símbolo, ninguém entendia nada, então já que a gente não está entendendo nada, então deixa aí, a gente não está entendendo, não está fazendo mal para ninguém, então deixa aí escrito, que pelo menos está engrossando o livro. E agora a doutrina espírita
traz o significado de cada símbolo desse. Percebe a maturidade, a elevação de Jesus? Ensina com símbolos, a gente vai ganhando maturidade intelectual para hoje entender. Por exemplo, a vinculação do perdão ao símbolo 7. Antigamente, não era possível dar uma aula dessa. As pessoas iam dizer, meu Deus, que isso? Hoje, com a doutrina elucidando esses símbolos, você vai fazendo os links e vai transmitindo esses conhecimentos. E as pessoas têm inteligência, perícia, alcance para entender. Antigamente não dava para entender. Antigamente não dava. A mulher foi responsabilizada pela expulsão do paraíso. Olha que coisa. E acredito que deva ter até hoje no planeta culturas que responsabilizam a mulher pelo sofrimento, pela queda do paraíso. Mas hoje, com os ensinamentos, nós sabemos que mulher nas Escrituras significa o quê? Sentimento. Homem nas Escrituras significa intelecto. Por que Eva foi tentada pela serpente? Porque nós caímos pelo sentir. É pelo sentimento que a gente cai. Não é pelo intelecto. Os processos obsessivos, eles não se dão pelo intelecto, pela razão. Pela razão você não convence ninguém. Você traz o argumento, a pessoa rebate o argumento, você não convence a pessoa e ela também não te convence. O intelecto, ele é muito rígido, muito forte, muito... Agora, o sentir é mais complexo, é mais frágil, é mais suscetível. E o processo da serpente foi com Eva, não foi com Adão. A serpente tentou Eva. Então, a queda se dá pelo sentimento. Agora, quantos séculos ou até milênios foram necessários para a gente decifrar esses símbolos dessa parábola? Milênios, né? Isso está escrito há muito tempo, né, Natália? Milênios. Hoje a gente entende. Hoje nós analisamos a simbologia dentro da lógica que a doutrina espírita nos ensina. Quando Jesus fala, na última ceia, este é o meu corpo que eu deixo para vós, e traz o pão. Que corpo é esse, simbolizado ali naquele pão? Corpo doutrinário, os ensinamentos, os exemplos, as parábolas, as vivências. E por que simbolizado no pão? Porque o pão é um alimento que não é natural, ele é trabalhado. Para você ter o pão na sua mesa, alguém precisou arar a terra, selecionar a semente, jogar a semente, adubar, jogar água, cuidar contra as pragas. Aquilo cresceu, foi colhido, aquela semente foi trabalhada, foi levada, foi transformada. Chega ao padeiro, ele vai adicionar ingredientes, vai levar ao forno para você ter o pão, o alimento na sua mesa. Não é um alimento trabalhado? Então aquilo é a nutrição. O pão é a nutrição. O pão é o alimento.
e esse alimento, ele é trabalhado. Os ensinamentos de Jesus precisam ser trabalhados por nós, precisam ser digeridos, metabolizados por nós. Então é o corpo doutrinário que vai ser ingerido, aquilo é alimento para o espírito e vai exigir de nós trabalho, renúncia, metabolismo. Igual o vinho. Este é o meu sangue. É o vinho, né? É o vinho. O que é o vinho? O vinho é o produto mais nobre da uva. A uva. Olha o trabalho para plantar uma uva, colher. O vinho, a uva tem que ser macerada, esmagada. Aí ela produz o néctar, que é o vinho. Esse vinho tem que ser tratado, trabalhado, para poder ser consumido. Então Jesus trabalha com o pão e o vinho. São alimentos trabalhados, são essência, são símbolos. Sabe como que as pessoas interpretavam antigamente? Eu vi muita gente interpretar quando Jesus falou: este é o meu corpo que é dado a vós. Sabe como muita gente interpretou essa fala? Como uma expressão de canibalismo. Comer o corpo, coisa de canibal. Então não quero saber de cristianismo. Não quero. Olha como é que já foi interpretado, né? Esse ensinamento. Uma vez um jovem falou comigo: não, vocês vão na igreja e comem a hóstia, aquilo é canibalismo, estão comendo o corpo de Jesus, aquilo é canibalismo. Nossa, que interpretação, né? Como que as coisas já foram interpretadas? E o corpo de Jesus é alimento para a alma, é o evangelho, os ensinamentos, as parábolas, os exemplos. É o corpo doutrinário. Agora, chegou o tempo desse tipo de ensinamento. Não é verdade? Hoje a gente consegue sentar numa assembleia seleta como essa, dar esse tipo de ensinamento e as pessoas, com a inteligência cultivada, despertada ao longo dos séculos, dos milênios, as pessoas hoje entendem esse ensinamento e metabolizam e concluem que faz sentido. Mas precisou quantas reencarnações para a gente desenvolver a inteligência que hoje nos permite estar sentados e receber esse tipo de conhecimento? Quantas reencarnações construindo ponte, construindo carro, construindo charrete, temperando ferro, temperando aço, construindo casa. Quantas encarnações exercitando a inteligência para hoje esse tipo de conhecimento, de ensinamento moral, poder ser assimilado por nós. É a questão 801 de O Livro dos Espíritos. Pode ler de novo, Weber, por gentileza? Porque não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinamentos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Progresso, lei do progresso. Crescemos em inteligência, crescemos em intelecto, agora temos condições de receber ensinamentos morais. E eles começam a fazer sentido. Eles começam a ser úteis. Eles começam a nos ajudar no nosso projeto pessoal de transformação moral e domínio das más inclinações. Entenderam, gente, a questão da lei do progresso? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E nós hoje temos a alegria de estarmos
numa casa de adoração, lei de adoração, né? Numa casa espírita, com liberdade. Com liberdade. Liberdade. Liberdade de vir trajado com a roupa que mais seja confortável para nós. Liberdade de nos sentarmos, de escolhermos a cadeira onde queremos sentar. Com a liberdade de pensarmos e refletirmos se vamos aceitar ou não o que foi ensinado. Na nossa história religiosa, sempre foi assim? Ou nós já passamos por imposições, já passamos por constrangimentos, já passamos por misticismo, por fanatismo, por verticalização rígida nas relações com as experiências religiosas. Nós hoje podemos desfrutar de um ambiente sem peias, sem exigências, sem dogmas. Não é um progresso? É um progresso. Então, louvado seja a doutrina espírita, com todas as suas liberdades, com toda a sua liberdade, com todo o seu livre-arbítrio, com toda essa capacidade de análise, de compreensão, de decisão do que fazer. Hoje você entra no centro espírita, amanhã, se você decidir não vou mais ao centro espírita, todos vão respeitar a sua decisão. Ninguém vai na sua casa te cobrar, dizer que você vai ter consequências cruéis, severas, porque não está vindo mais ao centro espírita. Não. Será respeitada a sua decisão. Será respeitada a sua opção. Você pode frequentar 1 ano, 2 anos e decidir, não quero mais. Será respeitado. Quantos milênios nós demoramos para chegar nesse ponto? Quantas reencarnações foram necessárias para a gente chegar a esse ponto de conversarmos sobre evangelho, sobre leis divinas, nesse ambiente de liberdade, de espontaneidade, de adesão pelo coração? Quanto tempo nós gastamos? Muito tempo. Então, que nós possamos ser gratos a essa experiência que Deus permite que nós tenhamos. Nós vamos, então, nos encaminhando para o encerramento, agradecendo o carinho de vocês, a paciência, e nós temos essa palestra de hoje, essa aula gravada, né? Se vocês gostaram, é só depois rever e apreciar e meditar e pensar sobre tudo isso. Vamos agora para o passe, né? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.